Bom dia, amores. Então, vamos começar nossa revisão de matemática, certo? Para a revisão de hoje, a gente vai estudar, vamos revisar a tabuada, com a questão de como foi que conhecemos a tabuada, a parte histórica da tabuada, certo? As ideias da multiplicação, multiplicação com reserva, propriedades da multiplicação, multiplicação por 10, 100 e 1000, multiplicação por dois números de dois ou três algarismos, certo? Então vamos lá. Primeiro iniciaremos com tabuada. A gente viu que a tabuada é um termo que tem origem a partir das palavras nas tábuas, certo? Ela foi criada pelo filósofo Pitágoras e inicialmente ela era uma tabela que era chamada de tabela de Pitágoras, certo? De 10 colunas e 10 linhas, beleza? Então, isso é o que a gente entende, a parte histórica de tabuada. E a gente sabe que devemos saber todas as tabuadas, para poder, assim, então, fazermos as multiplicações com mais facilidade, certo? Depois a gente estudou o quê? As ideias da multiplicação. Quais são essas ideias? Temos a ideia de adicionar parcelas iguais. Como exemplo, a gente tem um probleminha do tipo: a professora organizou os alunos do quarto ano em 5 equipes, com 4 alunos cada, ou seja, eu tenho 5 equipes e elas estão distribuídas com a mesma quantidade, então é 5 parcelas iguais. Então a gente está fazendo o quê? Adicionando 5 parcelas iguais. Então aí usa-se a multiplicação, vai ficar 5 vezes 4, que vai dar um total de 20 alunos, certo? E depois vimos a ideia de combinação de possibilidades. Olha o exemplo. Samantha tem 2 saias, uma azul e uma verde, 4 camisetas, uma amarela, uma preta, uma branca e uma rosa. Com essas roupas, de quantas maneiras diferentes Samantha pode se vestir? Então aí eu tenho possibilidades, eu vou comparar, vou agrupar e formar possibilidades de roupas para Samantha vestir. Que aí no caso eu tenho 2 saias com 4 camisas, 2 vezes 4 vai dar 8. Então eu tenho 8 possibilidades diferentes de roupas, certo? De combinações de roupa. E por fim a ideia de disposição retangular. É quando a gente consegue colocar todos os números, todo o processo em um retângulo e consegue fazer a multiplicação usando, por exemplo, como se fosse uma tabela de Pitágoras, certo? Então, essas são as ideias de multiplicação. Depois das ideias de multiplicação, a gente estudou a multiplicação com reserva. Ah, tia, o que é multiplicação com reserva? É quando a gente está fazendo a multiplicação e a gente multiplica um número pelo outro e dá acima de 10. Lembra? A gente coloca o valor, quando dá acima de 10, a gente pega o valor da unidade, coloca na conta da multiplicação e o da dezena eleva para outro número. O fato de a gente estar elevando valores, isso é chamado de multiplicação com reserva, quando a multiplicação ocorre com elevações, certo? Depois a gente viu as propriedades da multiplicação, quais são elas? A primeira propriedade que a gente viu foi a do fechamento, que ela diz o quê? Que o produto de dois números naturais vai dar sempre um número natural. Depois a gente viu a comutativa, que ele diz o quê? Que a ordem das parcelas não altera o produto. A associatividade, que ela diz o quê? Que na multiplicação de mais de dois fatores, podemos associar os fatores de diferentes modos, porque assim o produto nunca será modificado, será sempre o mesmo. O elemento neutro, lembra que na adição era o 0, mas na multiplicação é o 1. Qualquer número vezes o número 1 vai dar sempre o próprio número. Então, sendo assim, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Depois vimos a distributiva da adição, que é o quê? Que é quando a gente multiplica um número por uma adição. Então, a gente pode fazer o quê? Multiplicar esse número por cada parcela da adição e depois somar os resultados. Vai ser a mesma coisa que multiplicar pela soma dos resultados primeiro, certo? E a distributiva da subtração é da mesma forma. Tanto faz eu fazer a multiplicação do número com a diferença, como eu multiplicar por cada parcela da subtração e depois fazer a diferença. Vai dar o mesmo resultado, certo? Depois de ter estudado as propriedades, a gente estudou quem? As multiplicações por 0, 10, 100 e 1000. Quando a gente estudou por 0, a gente descobriu o quê? Que qualquer número vezes 0 vai dar sempre 0, certo? Um número vezes 10 vezes 100 vezes 1000, existe uma regrinha. Se eu multiplico por 10, qualquer número multiplicado por 10, é só eu fazer o quê? Repetir o número e acrescentar um 0.
Se eu multiplico por 100, eu repito o número e acrescento 2 zeros. Quando eu multiplico por 1000, repito o número e acrescento 3 zeros. Essa é uma regrinha de fazer essas multiplicações de forma rápida e eficaz, certo? E por fim, a gente viu a multiplicação por números de 2 ou 3 algarismos. Quando a gente está fazendo essas multiplicações, por exemplo, de 2, primeiro eu vou usar, tem um número, por exemplo, 189 vezes 12, por exemplo. Aí eu vou fazer o quê? Vou escrever 189 vezes 12. Quando eu for fazer a multiplicação, primeiro eu vou começar com a unidade, com o 2, do 12. Vou pegar esse 2 e multiplicar por 189. E vou começar a distribuir a resposta partindo do local da unidade, da casa da unidade, ou seja, abaixo do 2 e vai prosseguindo. Acabou essa multiplicação, eu vou para a dezena, o número 1. Pego ele e multiplico pelo 189. O resultado vai ter que ser começado a baixar na casa da dezena, ou seja, abaixo do número que está na dezena, que está na caixa da dezena. Vai pegar dali e ir respondendo. E, por fim, soma as duas parcelas que você obteve, dará o resultado da multiplicação. Ah, tia, e se tiver 3 algarismos? Se for, por exemplo, 264 vezes 195? Primeira unidade, o 5, multiplica por todo mundo lá em cima. Depois vai para a dezena, que é o 9, multiplica por eles e começa parte da dezena aí, o resultado, certo? Depois vai para o 1, que é a centena, multiplica por todo mundo e vai começar a botar o resultado a partir da casa da centena, certo? E aí finaliza a conta somando as 3 parcelas que você vai obter, certo? Então, nossa revisão por enquanto é essa. Vamos estudar primeiramente essa parte e qualquer dúvida, pergunta, certo? Vamos fazer um pequeno exercício agora, certo? Hoje revisaremos o assunto de divisão de números naturais, relação essencial em uma divisão de números naturais, divisão com 1 e 2, algarismo no divisor, divisão por 10, 100 e 1000, prova real, valor do termo desconhecido e expressões numéricas, certo? Vamos começar a nossa revisão. Então, vamos lá, né? Quando a gente fala em divisão de números naturais, a gente tem que lembrar o quê? Os termos da divisão. A divisão, ela possui os seguintes termos, que é o dividendo, que é o número que você vai dividir, o divisor, que é a quantidade de parcelas que vai ser dividido esse número, o quociente, que é o resultado de quanto vai ter em cada parcela, e o resto ou diferença, onde esse resto vai ser zero ou um número menor que o divisor, certo? Beleza? Aí a gente tem que a divisão ela também possui ideias. E quais são as ideias da divisão? A ideia de repartir igualmente, temos a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra, e somente essas duas ideias, certo? A ideia de repartir igualmente, eu tenho uma quantidade e eu quero dividir ela em partes iguais. E a ideia de quanto um cabe no outro, certo? Ou seja, eu tenho um pacote e quantas camisas vai caber nesses pacotes, certo? São exemplos. Depois a gente vem com a relação essencial em uma divisão, que a relação essencial da divisão é essa, em que o resto sempre tem que ser menor ou igual, menor que o divisor ou igual a zero, certo? Quando o resto é igual a zero, a gente tem uma divisão exata. Quando tem um valor diferente de zero, é uma divisão não exata, certo? Divisão com 1 ou 2 algarismos no divisor. A melhor dica e a mais essencial é que vocês usem sempre a tabuada. Ah, vou dividir o número por 4, então eu faço a tabuada de 4 ao lado e ela vai auxiliar durante a divisão, você vai conseguir fazer a divisão com mais facilidade. Então a ideia é sempre fazer a tabuada do divisor da questão, certo? Da divisão abordada. Divisão por 10, 100 ou 1000. A gente cancela as quantidades de zeros que tem nos dois números ao mesmo tempo e faz a divisão por valores menores, certo? Essa é a dica que a gente tem nessas divisões, beleza? Prova real. Na prova real, a gente viu o quê? Que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, quando eu quero saber a prova real de uma multiplicação, eu vou fazer o quê? A divisão. Eu vou pegar o resultado, o produto, e dividir pelo multiplicando, certo? Já na divisão, se eu quero saber a prova real é uma multiplicação, certo? Quando
a divisão é exata, a gente tem o quê? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, aí é a prova real. Então, né, gente, continuando, a gente tem o quê? Quando a divisão é não exata, aí a gente tem que o dividendo ele é igual a quem? Ao divisor vezes o quociente mais o resto, certo? Então, continuando, aí a gente também viu que o valor do termo desconhecido, da multiplicação e divisão. Quando eu tenho uma multiplicação e está faltando uma das parcelas, a gente consegue descobrir a parcela que está faltando fazendo uma divisão, certo? Pega o resultado e divide pela parcela que tem, aí consegue a outra. Quando eu tenho uma divisão e está faltando o dividendo, então eu consigo descobrir o dividendo multiplicando o divisor pelo quociente. Já se eu tenho uma divisão e está faltando o divisor, para eu descobrir o divisor, eu pego o dividendo e divido pelo resultado, pelo quociente. Aí encontro o divisor, certo? E por fim, a gente estudou expressões numéricas. Quando eu tenho uma expressão numérica e ela só tem somas e subtrações, eu sigo a ordem da expressão para a resolução. Ah, tia, mas se aparecer as 4 operações? Se aparecer as 4 operações, eu vou dar prioridade às multiplicações e divisões. Resolvo seguindo a ordem e fazendo primeiro as multiplicações e divisões e depois, por fim, as somas e subtrações. Ah, tia, e se tiver sinais de associação, como parênteses, colchete e chaves? A gente vai seguir a seguinte ordem. Primeiro resolve o que tem dentro do parêntese, depois o que tem dentro das chaves, ou colchetes, depois o que tem dentro das chaves e depois as operações. Termina a expressão numérica resolvendo as operações, certo? Então, gente.